Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Lições de Casa, Família, Educação e Conversas que Importam. Esse podcast vai ser apresentado pelos fundadores do Colégio Gauss, eu, Juvenal Dias, e minha parceira, Michele Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio, algo inovador. E nesse espaço nós vamos conversar sobre educação, sobre família e sobre conversas que são importantes e que já estão mais do que na hora de ser tratadas, tanto pela escola quanto pela família. E a gente está passando momentos muito complexos na educação, na criação de filhos, e vamos usar esse espaço exatamente para isso, para conversar e também ser um espaço de acolhimento, principalmente aqueles pais que têm uma visão de educação que parece conosco, uma visão de educação que talvez seja tratada de uma maneira, você está sendo muito rígido, Então a gente vai bater papo para discutir, será que é rigidez ou será que é tradição, Michele? A gente hoje vive esse limite, O que é ser rígido demais, o que é ser controlador demais e o que é impor limite para os filhos. E eu acredito que esse é o momento ideal para a gente falar sobre educação. O mundo está muito complicado. Nós temos visto cada vez mais coisas absurdas. Episódios de violência, descontroles, falta de limite dos pais, falta de controle da escola. Então, nós acreditamos que esse é o momento ideal para falar e pensar sobre educação. Fora a educação de escola, Juvenal? É legal você falar em limites de pais, Porque também existe limite de pais, Só de filhos que tem limite. Com toda certeza. E aí a ideia é que a gente já puxa porque o nome Lições de Casa. Fala pro pessoal, Michele, por que escolheu esse nome? O Lições de Casa foi justamente para fazer esse trocadilho, A gente sabe que lição de casa é o que o filho leva para casa e é muito além de as tarefinhas de português, de matemática, os exercícios de física. As lições de casa são coisas que os meninos precisam trazer de casa para dentro da escola e levar da escola para dentro de casa. E é bom a gente lembrar, só te cortando, Michele, que quem vai ser o professor do menino na casa é a família, São os pais, A escola ela tem um limite, ela chega só até um certo ponto, Os pais é que conduzem a vida dos filhos, isso é muito importante de se lembrar. E essa é a ideia, gente? A ideia é que a gente traga aqui casos reais, que a gente já viveu, que a gente vê na internet também, sobre criação de filhos, Como os pais estão se comportando em momentos difíceis, por exemplo. Quando o filho dá uma birra, ou quando o filho perde material na escola, por exemplo. Exatamente, ou quando o filho chega atrasado na escola. Quando o filho chega para tomar um café na escola, quando o filho não faz o dever de casa. Então, e também mostrar casos reais de filhos que estão se perdendo aí com festas, homéricas, como que o pai tem que agir nesse momento, nas idades certas. Então, a lição de casa vem com essa pegada assim, conversar com os pais sobre criação de filhos, educação e conversas que importam. E é importante que vocês saibam que a nossa parceria, quem nos acompanha há muito tempo sabe que ela é de muitos anos e a gente sempre traz esse balanço. Enquanto o Juvenal vem com uma pegada mais firme, mais direta, eu falo exatamente a mesma coisa, de um outro jeito, com outras palavras, mas a gente fala e pensa a mesma coisa. E é legal também falar sobre isso, porque nós dois, Uhum. Assim, a gente já faz uma dupla desde 2003. 2003, já tem 23 anos que a gente está aí nesse trabalho pela educação, A gente já começou em escolas menores, a gente já fez parcerias em escolas, a gente tem a nossa escola e a gente vem sempre com essa ideia, assim. Não é nem que um bate e outro assopra, é a forma que um fala e a forma que o outro fala. Isso é muito importante a gente deixar claro. Exatamente. Quem vê nas reuniões de pais, por exemplo, acha muito engraçado esse bate-bola, porque às vezes eu tô falando, Michele vai lá, interfere e fala a mesma coisa do jeito bonitinho e me atrapalha muito, muito, muito. Não atrapalho não, eu sou o filtro dele, um pouquinho do filtro que ele precisa. Mas a gente tem uma convicção muito séria de educação e a gente acredita que agora é hora de compartilhar mais ainda e graças à tecnologia de uma maneira muito mais abrangente com as famílias. E também não vamos ficar só nós dois nesse bate-bola não, a gente vai trazer convidados muito legais, vamos ter conversas muito necessárias e a gente conta com as famílias para isso. Perfeito, essa parte foi bem legal você lembrar. A ideia da gente não é a gente ficar falando aqui, A ideia da gente é trocar experiências, bater um papo com as famílias, então nada melhor do que convidar famílias, que tem esse pensamento de criação de filho, convidar profissionais da área de psicologia, psicopedagogia, da área de escola também. Exatamente, a gente gostaria muito da parceria de outras escolas, porque a gente
gente sabe que o que a gente vive, outras escolas também vivem. E a gente tem essa sensação muito assim de que, poxa, parece que é só na nossa escola. É só com a gente. Só com a gente. A gente ainda brinca muito. A Michelle tem uma fala muito engraçada. Assim, logo na nossa vez, tá tão difícil fazer educação. Exatamente. Né? Porque a gente observa isso no dia a dia. A gente quer trazer muito aqui também casos reais. Não para expor a família e tal, de forma nenhuma. Mas casos reais pra gente falar assim, poxa, vamos trazer essa conduta que às vezes as famílias acham que é normal e não é normal dentro de uma escola, né? Condutas como, por exemplo, o filho perdeu material e você acusar a escola de ter que achar o material. Isso é um menino com 13, 14 anos de idade, que não tem essa responsabilidade. E a família, por exemplo, fala, não, você que tem que achar a escola. Então é um exemplo, né, de mostrar como que a gente faz, Michelle. Eu acho interessante do trabalho que a gente tem na nossa escola também, de transformar o menino em um homem mais independente, em uma criança independente, né? E muitas vezes as famílias não entendem muito esse trabalho. Acha que a gente tem que estar ali mimando o menino o tempo todo, né? Assim, não que a gente não faça um trabalho de acolhimento. Mas eu acho que mostrar como que é feito esse trabalho também, né? De as famílias entenderem que o filho foi feito para voar. A gente entende... Ela vai traduzir agora. A gente entende, e nós temos conversado muito sobre isso, que a gente coloca a educação como se fosse só coisas para crianças e adolescentes. Mas nós temos visto uma geração de pais completamente perdido na criação de filhos. O Juvenal agora está com uma página, o Código de Pais, legal. Aproveita, siga, compartilha. Tem muitas visualizações, tem feito muito sucesso. E ele tem percebido o quanto os pais estão sedentos por esse auxílio. É como se a gente precisasse criar uma comunidade de pais que tem que reaprender a criar filhos. E não é um erro nosso, né? Porque nós fomos criados de um jeito diferente, porque nós somos de uma geração diferente. Mas e agora? Essa geração que cada dia tá de um jeito. O que a gente vai fazer? Nós somos pais, é uma angústia nossa também. E é legal você falar isso assim, né? Lá a minha página, para quem quer seguir, né? É o Código de Paz, o Código de Paz, o Antigamente o Raiva é Combustível. Que antigamente era Raiva é Combustível. E por que a gente tá fazendo esse podcast também? Tá muito associado com a ideia do Código de Paz. Por quê? Porque a Michelle falou uma coisa interessante. Eu senti essa demanda mesmo assim, conversando com a Michelle, né? E a gente percebeu que em 2 meses, hoje, né, que a gente tá gravando, não sei o dia que você vai assistir, a gente fez 2 meses de mudança de perfil, e em 2 meses 70 mil seguidores. Então a gente achou que é um espaço que os pais estão procurando para falar, para dividir angústias e também para aprender um pouco sobre questão de filhos. Não que a gente saiba a receita, até porque não existe receita, né? A gente sabe que se você tiver 10 filhos numa casa, cada filho tem uma personalidade. E cada um precisa de uma coisa diferente. Exatamente. Então não existe receita para criar filhos, mas existe a experiência de quem já passou por aquilo. Então quando eu falo, por exemplo, por mim, né, que eu tenho um filho apenas, mas um filho só, você acha que você sabe criar filho? Peraí, eu tenho um filho, mas eu tenho 30 anos na área de educação. Então quantos filhos já passaram por mim dos outros? Só esse ano ele tem quase 1000, né? Então... Só esse ano a gente tem 1000 alunos nas nossas unidades. Então assim, a ideia da gente é trocar essa experiência, né, de saber como os meninos estão nessa fase. E você falou a coisa mais importante ainda. Essa geração. Uma geração ansiosa, uma geração da tela, uma geração que quer tudo na mesma hora. E como que a gente vai fazer para treinar esses meninos para frustração, treinar esses meninos para o tédio, sendo que eles não sentem, eles não sabem o que é isso. E aí, quando acontece, a gente vê tudo acontecendo aí de uma maneira muito forte, né? Não, ao contrário da nossa época, que a gente se frustrava e tal, né? Por exemplo, um vídeo que você já deve ter visto, que deve estar rolando já no meu Instagram, do menino que coleciona figurinha, por exemplo, e a mãe vai lá e compra 2.000 pacotes de figurinha pro menino. Então a discussão não é assim, essa mãe errou, acertou. Peraí, pai, mãe, o que a gente pode aprender com esse fato? Então é isso que a gente quer fazer aqui no nosso podcast. Trocar ideias com vocês, mostrar exemplos de cases de sucesso e cases que podem virar sucesso, né, Michelle? E nosso primeiro slogan, para vocês terem uma ideia, nosso primeiro slogan é quem faz gal chega na frente, que é o slogan da nossa escola. E a gente entendeu que agora é a hora de olhar para frente, porque o mesmo pai que compra a figurinha pro filho, que gasta horrores de dinheiro para comprar a figurinha para não frustrar o filho, a figurinha é só um exemplo, claro, é o pai que fica escandalizado como o senhor vai no supermercado e bate na caixa porque a caixa não fez o que ele quis, né? Então, é uma coisa de pensar à frente. Essa geração vai virar a geração adulta. E se nós já estamos assustados com a violência e com a intransigência de hoje, o que a gente vai fazer por essa geração, por esses meninos? É isso mesmo, né? E por isso que a gente está com a ideia da ideia do lições de casa. Por que lições de casa? Porque a gente está muito preocupado, e uma fala que eu sempre tenho com as pessoas é: cara, eu não vejo o problema na geração dos meninos. Eu vejo o problema na geração dos pais.
Eu vejo muito que os pais estão pecando muitas vezes pelo excesso de zelo, pelo excesso de amor, e não entendem achar esse equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de lição de casa, é isso. A gente quer levar para dentro da casa, porque a gente acha que o pai é o principal formador do filho. Exatamente. Não é com intenção de culpa, é com intenção de responsabilidade mesmo. E nem de assumir a paternidade do filho dele. Exatamente. Mas assim, olha pra gente aqui, olha como é que a gente acha que é verdade. Experimenta com seu filho. Essa é a ideia da lição de casa. Passar dever de casa para os pais fazerem em casa. E a sociedade se assusta muito quando acontece esses episódios de violência. Mas ela esquece de analisar que isso dentro da escola sempre existiu. Os meninos chegam dentro da escola muito reativos, eles chegam desorganizados, eles chegam atrasados, e a gente trata de cuidar disso na escola, mas quando isso vai para a sociedade é uma falta grave. Ninguém quer um funcionário que chega atrasado, ninguém quer um funcionário reativo que não sabe trabalhar em grupo, né? Então isso é muito importante, são das nossas vivências de dentro das nossas escolas que a gente abre essa discussão para fora, para levar para dentro de casa, para juntos a gente criar um movimento de transformar uma geração numa geração melhor. Perfeito. Né? Quando você fala assim, o senhor que deu um tapa na mulher, ou né, o menino que chega atrasado, ele não foi uma transformação. A mulher que dá facada no cabeleireiro. A mulher que dá facada no cabeleireiro. Isso não foi uma transformação do dia pra noite, assim. Isso foi formado, foi criado nessa pessoa ao longo do tempo. Então, uma coisa que a gente vê muito assim será que aquela atitude daquela criança, lá com 12 anos, sei lá, com 4 anos de idade, vai refletir como lá na frente? Isso aí tem tudo a ver com como que o pai agiu naquele momento. Fica pro resto da vida. Né? Então, uma menina começa a dar facada, por exemplo, que eu não conheço e tal, mas imagino assim, ela não ouviu não. Ela não passou por frustrações, teoricamente. Porque quando aconteceu uma coisa que na cabeça dela foi grave, né? Porque mexeu na franja dela, por exemplo, ela se sentiu afrontada ao extremo. Falou assim, peraí, eu não posso me frustrar, eu vou lá me vingar. Então, será que desde pequenininha ela aprendeu a passar por isso? Ela ouviu quantos nãos? É sobre isso que a gente está falando. E aí vem, né, os teóricos de plantão falando assim, mas fulana tem isso, tem um transtorno, tem isso e tem aquilo. A gente entende, a gente conhece, mas o fato de ter ou apresentar algum transtorno não significa que não precisa ser corrigido. E essa visão tem ficado muito deturbada. As regras, elas existem. Se você vive numa sociedade, você tem que ter as regras. E cabe à escola e à família. E longe do Lições de Casa ser um manual de comportamento, tá? Ele é uma conversa, ele é um desabafo, é um compartilhamento de experiências. E aí você falou de uma coisa que acho que a gente vai ter que conversar um dia, especialmente sobre isso, né? Transtornos também, né? Até que ponto que o transtorno pode justificar uma falta de respeito, um tapa na cara do pai, né? Um xingamento à professora. Então, aí a gente vai entrar numa seara que eu sei que a gente vai ser bombardeado por uns, acolhido por outros, mas eu acho que é muito importante. Lição de casa é isso. A gente não está com medo de falar. É importante que as famílias saibam disso. A gente quer falar o que é real. E hoje a gente tem percebido isso, né? Não só na nossa escola, mas todas as escolas, a ideia da inclusão. Como que está funcionando isso? Como que esses meninos estão sendo recebidos? E qual tipo de trabalho que a gente consegue fazer com os nossos recursos? Então, isso vai ter que ser discutido aqui com a gente também. Então, gente, tema não falta. Não vai faltar. O que tem assunto. Eu gravo vídeo todos os dias. Quem me segue no Código de Paz, todos os dias eu tenho vídeo, porque todo dia tem assunto. Agora, você imagina nosso podcast, que a ideia é que seja um podcast semanal, né? Juntando aí uma semana de conteúdo pra gente discutir aqui. E quem é de chão de escola sabe que todo dia é um assunto diferente, é uma demanda diferente, tudo é novo na escola, então o assunto não vai faltar. Por isso que a gente conta com o apoio das famílias, das escolas, dos professores que sabem que as angústias também são deles. Não. E a angústia é de todos, na verdade. Até dos próprios jovens, assim. A gente percebe, Michele, nas nossas escolas, assim, que os próprios meninos querem muito esse comando, que às vezes o pai não dá o comando. Então, não é só dos pais essa angústia, até dos próprios jovens. Eles precisam ser orientados, né? Eles querem muita orientação, né? Então, é uma coisa, assim, generalizada. Todo mundo quer receber orientação no seu nível. A diferença é que muitos querem ouvir o que querem que seja verdade, e não a verdade verdadeira, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem que entender, enquanto adulto, que a educação para adulto ela é muito séria, ela acontece em grupo. Então, se a gente não criar um grupo e não se ajudar, vai ficar difícil a gente seguir daqui para frente, formando pessoas que vão tomar conta desse mundo. E eu brinco, eu falo assim, olha, cada pai às vezes tem 2, 3 filhos, e pai é um só, né? Então, assim, eles são maiorias, os filhos. Então, se a gente não fizer essa união, como você falou aí, vai ficar difícil. E além do que, também assim, né? Tá havendo
havendo uma inversão muito grande de valores. A gente percebe famílias que realmente estão abandonando os filhos na ideia de amar e não dar limites, porque para mim isso é abandono. A família que não dá limite, para mim, é abandono. Isso é abandono disfarçado de amor. Isso não é amor. Então, tá virando assim, aparentemente, maioria. A gente percebe essa maioria de pais que estão dando muita liberdade para os filhos. Aí o pai que vem com a educação, que enxerga que a educação é feita daquela maneira, que o filho tem que ser orientado, que o filho tem que ter limites, que o filho tem que respeitar, começa a ser pai julgado. Exatamente. É um pai opressor, é um pai que não dá liberdade. Aqui, né? A gente já viu aqui na escola casos reais de famílias que são famílias tradicionais, que a gente percebe a educação de uma maneira que a gente enxerga que é real, que é dando limites, sendo chamada de opressor por outros pais. Né? Pais de famílias que têm os filhos com muita liberdade, claramente a gente vê isso, oprimindo os que são chamados de opressores. Então, a lição de casa também é para isso. Para a gente também dar esse acolhimento para essas famílias que entendem. Gente, é sério. Limite é uma prova de amor. E tem família que acha que não. Que liberdade é amar. Liberdade não é amar. Amar é dar limites. O seu filho vai crescer. A vida vai receber lá como? E é nesse dia que seu filho vai lembrar de você. Porque não adianta você querer o amor do seu filho hoje, esquecer que ele vai crescer e falar, putz, hoje eu sou assim porque meu pai não me ensinou. Isso não é praga, não. Isso é real, que a gente escuta muito, né, no dia a dia. A gente já passou por várias gerações de alunos e a gente vê a mudança que um bom direcionamento faz na vida de um adolescente, principalmente de um pré-adolescente. Então, isso é muito importante. Se a gente veio ao mundo para cuidar dos nossos filhos, a gente tem essa obrigação de orientar. Né? A nossa obrigação enquanto pais é orientar no caminho correto, no caminho que eles acham certo. Se eles vão mudar dali pra frente, tá tudo certo, você deu os princípios. A sua função é dar os princípios, é dar a base do caráter, né? Mas eu acho, Michele, que depois que você colocou os princípios, ele não muda mais. Princípios são imutáveis. Ele pode mudar as escolhas, mas ele pode mudar as escolhas, mas a essência não muda. Então, assim, ele pode não gostar mais de laranja e gostar de outra fruta, mas é fruta, é saudável. Exatamente. É isso que eu falo assim. E isso é importante a gente deixar claro, né? Que você falou no começo dessa fala aí agora, é a ideia de, poxa, pra que você tá nesse mundo? Né? Você tem uma missão de ser pai, uma missão de ser mãe. Então, para de querer agradar, para de querer amar e cumpre a tua missão. O amor, ele tem que ser consequência do seu trabalho, e não a causa. O pai que busca o amor como causa, ele já falhou. É essa que é a ideia. Você está aqui para ser pai, não é para ser amigo. E a impressão que eu tenho hoje, e que eu acho que muita gente deve ter também, é que o limite, você colocar o limite ou querer saber e orientar seu filho ficou feio, porque o que a gente recebe de famílias que não querem nem que os filhos saibam que ele foi na escola com medo da proteção, também é um assunto de uma outra conversa. Também para um outro encontro, assim, o pai que tem medo que o filho saiba que foi na escola. Assim, mas é tudo associado, não coisa assim, seu amigão. Assim, para nós é surreal, né? Mas acontece muito mais do que as pessoas pensam, com né? Com toda certeza. E aí você percebe que é o pai que quer ser o amigão do filho. Não, ele é meu amigão, eu tô aqui pra ser amigo dele. Peraí, você tá aqui pra ser amigo de ninguém não, sabe? Você tá aqui pra ser pai. A amizade, ela vai surgir. Porque quando eu falo assim, eu acho interessante. Tem gente que pensa assim, nossa, esse cara deve ser grosso, o filho dele deve odiar ele. Os alunos devem odiar ele. Devem odiar ele e tal. Cara, quando você faz de coração, quando você consegue botar na balança o amar e educar, isso nunca vai ser tratado como rigidez, como autoritarismo, mas sim como autoridade. Né? Os meninos vão enxergar a autoridade, mas não o autoritarismo. Porque eles vão entender que está muito equilibrada a balança. Então, quando o pai equilibra essa balança de amar e educar, pode ficar tranquilo. A sequela, a consequência, o que vai rolar na frente é o amor do filho e a gratidão. Isso também é bem legal. E eu acho que a maior gratidão para um pai é ver um filho bem-sucedido. E a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de bem-sucedido, de conseguir levar a sua vida de forma independente. Na verdade, eu acho que a maior das vitórias é a gente conseguir criar filhos independentes, filhos que consigam viver sem o pai, né? A gente cria para autonomia, porque escolher estar com o pai é uma coisa, precisar do pai para viver é outra coisa, né? E a gente tem visto uma geração que tá meio difícil de viver independentemente, fora da autonomia, que é um dos princípios básicos de qualquer educação. E depois, quem paga o pato? O próprio pai. Né? O próprio pai. A geração nem tá aí mostrando que nem trabalha e nem estuda
mora com os pais com Tanto que a 35, gente tem 40 visto anos. uma enxurrada de pessoas falando na internet, em todos os lugares, pais, deixem seus filhos crescerem, deixem seus filhos crescerem. E quando a escola quer fazer isso, ainda é um problema, né? Com certeza. Porque a escola ainda é tida como não me deixa entrar, não me deixa resolver. Então, vocês estão percebendo que tem assunto para muitos episódios e a gente conta com a participação de todo mundo. É isso aí, gente. Eu acho que a gente pode deixar para os próximos episódios, né? Alguns spoilers, algumas coisas. Tipo assim, vamos falar sobre o quê? Filho, educação e conversas que importam. Mas, tipo, temas como esse que a gente acabou de falar. Mas eu acho que a gente pode fazer melhor. A gente pode fazer uma casadinha com o Instagram Código de Paz. E eu sei que já tem mandado muitos directs pro Instagram do Juvenal. E vocês colocarem sugestões de alguns temas para o próximo encontro. No Gauss também, né? Exatamente. No Gauss, né? Gauss Fundamental. As famílias tiverem ideias, sugestões, né? Críticas, manda pra gente lá via direct lá, né? Quem quiser fazer uma visita, quer vir como convidado. Se oferecer como convidado. Eu queria trocar uma ideia e tal, né? Aqui ninguém tá pra julgar. A gente tá aqui pra conversar, bater um papo e trocar conhecimentos mesmo, né? E às vezes a gente tem um projeto também chamado Núcleo 360, que é uma comunidade de pais da nossa escola, mas a gente sempre parte desse princípio, que nós juntos conseguimos criar melhor nossos filhos. E compartilhar, a nossa ideia é compartilhar. Talvez a minha dor seja a dor de um outro pai que tá em casa, de um outro profissional de educação, então é essa a nossa intenção com Lições de Casa. Então manda sua sugestão, sua dica, fala se você quer ser convidado, a gente vai ter um prazer em te receber. E a gente vai estar de portas abertas, né? Exatamente. Nós vamos ser um canal de comunicação, nós vamos ser um canal que vai ligar, né, a família com o futuro do filho. Como você quer ver seu filho lá na frente? E a gente está com vocês a partir de agora. Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode deixar para o próximo episódio, né? A gente trocar ideia de temas específicos. Vamos trazer episódios com temas específicos. Eu acho que é bem legal essa ideia, né? Até pra gente ter convidados específicos. Exatamente. E que todo mundo que queira vir ou que tenha sugestões saiba que aqui a gente tem duas pessoas muito apaixonadas pela educação e a educação tem um só princípio: criar pessoas autônomas e felizes. E antes da gente terminar, eu vou te pedir, né? Segue a gente, curte, compartilha, né? Segue a gente, vai no sininho, marca aí para ser notificado, entra para nossa comunidade, faz tudo que a gente pode fazer para a gente crescer juntos. Quanto mais pessoas estiverem conosco, mais ideias a gente pode trocar. Exatamente. Isso é muito importante. E a gente vai ficar por aqui com esse nosso primeiro episódio do Lições de Casa. Família, educação e conversas que importam. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo, gente.